Levantamos cedo no dia seguinte, mas pela primeira vez em dias, não às 3 da manhã. A missão agora era outra: mergulhar em João Pessoa e levar o Felipão para o primeiro naufrágio da vida dele. O Felipão tinha mergulhado pela primeira vez em Fernando de Noronha, após o meu convite, e pouco mais de um ano antes. Um mergulho que eu acredito que ele tenha gostado, pois, um ano depois, estávamos caminhando pela orla de João Pessoa, quase prontos para mergulhar novamente. Estávamos rumo ao barco da operadora Papuã Mergulho, uma excelente surpresa que encontramos na cidade. Desde o primeiro contato, fomos atendidos pela Jaine, que conduziu tudo com precisão e muita gentileza. Nossa, isso sim. Como o Felipe ainda não é certificado, ela explicou com calma todas as exigências, incluindo a necessidade de mergulhar acompanhado de um instrutor exclusivo. Entre uma explicação e outra, Jaine ainda dividiu um pouco do conhecimento dela sobre os naufrágios da região, e aí entendemos que João Pessoa tem muito mais história submersa do que imaginávamos. Estão mais próximos à costa, o Alice e o Queimado. Você Depois da fechou do caminhada lado até o ali, né? quiosque, Então a gente que já serviu sabia de da ponto de próxima coisa encontro, também tem fomos muita coisa, recebidos tá? pelo O Vitor, Alice, ele instrutor é o da mais Papuã. seguro, vida Ali marinha mesmo, sentado à disparado. sombra, com o vento vindo do O mar, pra ele fez o cima briefing é do mais dia. diverso, mas assim, Sinceramente, o depois de Alice 3 dias tá a subindo e 8 descendo quilômetros estrada da para costa Recife, e a foi uma gente das pegou melhores uma ideias visibilidade possíveis. muito Um boa briefing quando a gente leve, passou aquele tranquilo, lá. sem o E balanço do ainda de barco, hoje, quase um depois da respiro antes de passagem por voltar ao mar. Recife, ele tem Terminamos o briefing aproximadamente e 100 metros. aguardamos alguns Então minutos você até que a começa lancha com o queimado. encostasse na areia para nos levar ao barco principal. E o Jax? Bom, se o Jax dormia no carro, dormia no barco, dormia no intervalo, por que não tirar um cochilo de 5 minutos ali também? Nosso desembarque acontece aqui também, pessoal. Então, voltando, é só pedir para ligar a ducha aqui. A casa é parceira nossa. Toma já a ducha. Pode tomar um suco, uma água de coco aí no desembarque. Banheiro, tem tudo aí. Você já visitou Serrambi? Felipão Torrano? Serrambi é uma maravilha, né? Naufrágio de lá. Eu tenho um grande parceiro lá, é o Marcelo de. Embarcamos na lancha e seguimos direto ao barco. Todo o equipamento já estava a bordo, organizado e à espera. Uma cortesia que fez uma diferença enorme depois de tantos dias de tralha, cilindros, câmeras e side mount para cima e para baixo. A sensação ali era de começo de uma nova etapa. Recife tinha sido intenso, histórico, cansativo e transformador, mas João Pessoa, com o Felipão, com a Papuã, com naufrágios antigos e vivos, parecia trazer um outro tipo de mergulho. Um mergulho de acolhimento, de partilha, de mostrar o mar para alguém pela primeira vez, ou, na verdade, mostrar um naufrágio pela primeira vez. E isso, não ouvir, sempre tem um peso especial. Os Cetos, embarcação da Papuã, foi quem nos levou até os naufrágios. Um barco simples no melhor sentido da palavra, sem luxos desnecessários, mas com tudo o que realmente importa para quem mergulha. Espaçoso, estável e confortável. Daqueles barcos em que você encontra lugar para montar o equipamento com calma, sentar sem pressa, respirar fundo e deixar o mar fazer o resto. Era um barco que operava em Noronha e foi adquirido para operar em João Pessoa, e isso explica muita coisa em relação ao seu padrão. E o mar de João Pessoa, naquela manhã, estava gentil, bem mais suave do que costumava ser em Recife nos dias anteriores. Um balanço que embala, não que cansa. Eu quase deixo passar, mas não posso esquecer de falar da Pasquerini, uma amiga de água que fizemos nesse dia. Se não me falha a memória, era o primeiro mergulho dela, e logo em 2 naufrágios históricos. Eu vou adiantar o final da história. Ela gostou tanto que saiu do barco com o curso agendado. Fiquei sinceramente feliz por ela. A Pasquerini tinha aquele comportamento típico de quem nasceu para mergulhar. Curiosa, observadora, interessada em tudo. Perguntava de tudo, das botas ao side mount, das câmeras aos detalhes dos naufrágios. Se continuar nesse caminho, daqui a um tempo teremos uma mergulhadora paraibana na ouvir, se enfiando com a gente em corredores apertados, porões, passagens e outros cantos no fundo do mar. Durante o trajeto, o Vitor e a equipe da Papuan fizeram exatamente o que uma boa operação deve fazer: apoio total, informação na medida certa e aquela conversa tranquila que mistura técnica com acolhimento. Era nítido o cuidado especial com o Felipe
que ali vivia seu primeiro mergulho em naufrágio, mas também com todos os demais a bordo. Um ambiente seguro, leve e bem guiado, do jeito que tem que ser. E assim seguimos, os Cetus avançando sobre o mar relativamente calmo, todos nós ajeitando o equipamento, conversando baixo, enquanto a cidade ficava cada vez menor atrás de nós. Íamos rumo a 2 naufrágios centenários, Queimado e Alice, levando com a gente um iniciante empolgado, uma nova amiga que estava descobrindo o mergulho e uma dupla que, apesar do cansaço acumulado da viagem, parecia ganhar energia só de olhar para o azul à frente. O Queimado é um daqueles naufrágios que parecem ter uma assinatura, e no caso dele é impossível confundir. As 4 caldeiras quadradas, uma raridade na história naval, são o que torna esse fundo quase único no Brasil. Tecnicamente, o navio era o vapor RJNY, construído em 1867 com um casco de madeira, 103 metros de comprimento, feito para enfrentar o Atlântico Norte. Em 7 de dezembro de 1872, ele embarcou café em Santos e seguiu rota com escalas no Rio, Salvador e Recife. Já na etapa rumo ao Caribe e aos Estados Unidos, um incêndio violento tomou a embarcação ao largo de João Pessoa. As chamas eram visíveis da praia de Tambaú. Pescadores saíram em jangadas e encontraram o vapor completamente envolto em fogo. Sem controle do incêndio, o comandante Tank ordenou abandonar o navio. Os 8 escaleres foram lançados e 81 pessoas, tripulação e alguns passageiros foram salvos. Às 2 da manhã do dia 2 de janeiro de 1873, o Eri desapareceu sob a superfície e entrou para a história como o Queimado. Hoje, ele repousa a cerca de 5 milhas da Praia do Bessa, entre 12 e 18 metros, desmantelado e parcialmente enterrado, mas ainda entrega um mergulho completo, guinchos, âncora reserva, eixo longo até a popa e um hélice incomum de 4 pás finas, além de uma fauna que, às vezes, atrapalha até a gente de ver os destroços de tão viva. E com vocês, o naufrágio Queimado. Em minhas mãos, um pequeno potinho, dentro dele, um pouco das cinzas do Winters, meu parceiro de 11 anos, daqueles que caminham ao nosso lado sem pedir nada em troca. Ele se foi há pouco tempo, e desde então tenho levado parte dele comigo em cada viagem. O Winters nunca foi um cão de casa, era um viajante, conheceu estradas, trilhas, pousadas, cidades e silêncios comigo. Por isso, a cada viagem deixo um pouco dele em algum lugar especial, não como despedida, mas como continuidade. Era onde ele gostaria de estar e comigo. E assim, até que as cinzas se esgotem, vou entregá-las à natureza que sempre fez parte da nossa história, fechando devagar o maior dos ciclos.
De volta ao barco, foi hora de respirar, tomar água e recuperar um pouco das forças. Logo já estávamos a caminho do Alice, o último naufrágio desta viagem que, até aqui, tinha sido tão incrível quanto exaustiva. O vapor Alice é daqueles naufrágios que carregam camadas de história. Construído em 1866, no estaleiro da Ponta de Areia em Niterói, ele era um vapor misto, navegava a vapor e vela, e fazia principalmente a cabotagem brasileira, embora em alguns momentos tenha estendido suas rotas até o Rio da Prata. O Alice viveu um Brasil em transformação. Foi fretado pelo governo durante a Guerra do Paraguai e, em 1869, chegou a transportar o conde que assumiria o comando das tropas brasileiras. Um navio pequeno para os padrões atuais, mas profundamente inserido na história do país. Seu fim veio anos depois, em agosto de 1899, carregado de sal e algodão, deixou o porto da Paraíba rumo ao sul. Pouco depois de transpor a barra, começou a fazer água de forma incontrolável. O comandante ainda tentou retornar ao porto ou encalhá-lo na praia, mas não houve tempo. A cerca de 3,5 milhas da praia do Bessa, o Alice afundou com a proa apontada para a terra. Toda a tripulação se salvou. Hoje, ele repousa entre 7 e 12 metros, desmantelado, deitado sobre o costado. Ainda guarda âncoras do tipo almirantado, guinchos, cadeiras cilíndricas e um detalhe que intriga pesquisadores até hoje: o hélice armado, um modelo que só passou a existir depois de 1890, levantando dúvidas sobre sua identificação original. Mergulhar no Alice é tocar um fragmento silencioso do Brasil do século XIX, um navio que atravessou guerras, comércio e mistério e hoje descansa a poucos minutos da costa. E com vocês, o naufrágio Alice.
Havíamos cumprido a missão. O Felipão estava oficialmente batizado em 2 belos naufrágios, antigos, carregados de histórias surpreendentemente vivos. O mergulho em João Pessoa foi uma grata descoberta. Eu nunca tinha mergulhado por aqui, tampouco ouvido alguém comentar com entusiasmo sobre os pontos da região, e saio com a certeza de que voltarei. Se a água não estava em sua melhor forma, imagine em dias bons. Há outros naufrágios espalhados pela costa paraibana e, se a vontade bater, não hesite em procurar o pessoal da Papuã Mergulho. Você não vai se arrepender e as informações estão na descrição desse vídeo. Os mergulhos tinham chegado ao fim. Era hora de firmar de novo os pés em terra, descansar e curtir o que restava da viagem ao lado de pessoas queridas. Mas só por um instante, porque no dia seguinte fomos conhecer as piscinas naturais dos Seixas, um dos cartões postais de João Pessoa. Ali, o mar se torna um playground, perfeito para uma bagunça familiar, boas conversas e um snorkel leve, ideal para relaxar depois de dias tão intensos. Ficou boa? Ó, bichão. A pose, a pose. A foto, olha a foto, ficou legal. Olha a foto. E se você vier a João Pessoa, vale aproveitar não só o mar, como também o que está em terra firme. O pôr do sol do Jacaré, por exemplo, é quase obrigatório. Um ritual que dura décadas, marcado pelo saxofonista Jurandir dos Sax, que todos os dias, absolutamente
todos os dias, executa o bolero de Ravel enquanto o sol mergulha no horizonte do Rio Paraíba. Jurandir toca ali desde 1993. O evento já entrou para o Guinness Book como o pôr do sol com a performance musical diária mais longa do mundo. É uma daquelas experiências simples e, ao mesmo tempo, encantadoras que só fazem sentido quando a gente está presente. Depois, vale subir ao Sky Bar, no topo do edifício mais alto da cidade. Procurando Nemo. Que lindo, cara, que lindo. Olha aí, que coisa cheia de luzes, não? O pessoal iluminado. É um espaço panorâmico com vista livre de 360 graus, que permite ver João Pessoa do alto, sentir o vento quente da noite paraibana e brindar o fim de um ciclo com calma. É o tipo de lugar onde a conversa desacelera e a gente se vê olhando a cidade com outros olhos. Agora, se existe um lugar que realmente merece espaço nesta narrativa, é o Ville des Plantes. Apesar do nome sugerir um único restaurante, o Ville des Plantes é, na verdade, um pequeno complexo gastronômico construído em torno de uma proposta muito interessante: unir boa arquitetura, natureza e experiência sensorial.
O espaço teve outras vidas antes da atual. Já foi galpão, área comercial, projeto parcial de jardim e acabou transformado em algo que lembra uma estufa botânica contemporânea. Hoje, abriga diferentes restaurantes distribuídos entre jardins internos, espelhos d'água e corredores iluminados. É bonito, confortável e pensado para ser vivido com calma. Jantar ali, depois de dias tão intensos no mar, foi respirar fundo, comer bem, conversar sem pressa e simplesmente deixar o corpo descansar. Essa também foi a minha primeira viagem ao Nordeste com a Agatha, e é a primeira vez dela nesta região. Mesmo com toda a correria dos mergulhos, o tempo curto e o cansaço acumulado, ela conseguiu aproveitar e conhecer um pouco mais desse pedaço de país tão rico, tão diverso e tão cheio de história. Ela não viu tudo e está tudo bem. Certamente voltaremos com mais calma para explorar um pouco mais. Eu cresci vindo para cá, carrego lembranças profundas desse litoral e fico feliz em ver que ela gostou também. Em breve estaremos de volta. E não posso deixar de agradecer a minha mãe e ao Gil, que abriram as portas da casa deles para receber não só a mim, mas também a pequena turma que me acompanhou na viagem. Esse gesto muda tudo. Chegar depois de um dia cansativo e se sentir literalmente em casa é uma das maiores sortes de qualquer viajante. É aquele tipo de apoio silencioso que transforma uma viagem boa em uma viagem inesquecível. Antes de seguir para o final, preciso voltar a um instante importante. Durante o mergulho no queimado, eu espalhei as cinzas do Winters e marquei a posição no computador de mergulho e guardei a coordenada. Não sei explicar bem, mas há algo bonito em imaginar que ele segue viajando e que, de alguma forma, continua por perto. Por fim, como manda meu ritual em viagens icônicas, faltava a tatuagem. Da última vez, tatuei os primeiros tubarões que vi na vida, em Recife. Desta vez, voltei ao estúdio do querido amigo Pi Neto, um dos tatuadores mais respeitados da Paraíba, artista fino, detalhista, daqueles que transformam história em imagem com um cuidado impressionante. Eu queria homenagear o Winters. Entreguei ao Pi a ideia de unir o Winters, uma música que eu gosto muito, a posição onde espalhei as cinzas, o tubarão que circulou por perto naquele momento e o pássaro, símbolo de liberdade e rosto constante nos mares do Nordeste. O resultado ficou lindo. O processo todo foi acompanhado pelo Jax e me emocionou bastante. A perna direita, aquela ao lado da qual o Winters caminhou por tantos anos, agora mantém ele comigo até o fim do meu tempo aqui. Um belo jeito de fechar a viagem. Era hora de voltar para casa, reencontrar uma certa turminha, numa certa casa, numa certa cidade, descansar um pouco, e foram dias incríveis. Boas festas para você e os seus. Feliz Ano Novo e até 2026. Jax, Agatha, Felipe e Vitória, passando também por toda a família de mergulhadores que nos acompanhou em Recife, incluindo o Cleitinho, nome sugerido para o filho do Rodrigão e da Carol. Com esse nome não tem como a vida dar errado. Brincadeiras à parte, muito obrigado a todos vocês. Viajar é essência para mim, mas viajar com amigos e fazendo novas amizades faz disso algo muito maior. A gente se vê.